A atitude corajosa de Esther nos permite a refletir como devemos agir em situações difíceis e até mesmo perigosas. O exemplo de Esther nos convida, no lugar de se apavorar, tomar uma atitude de confiança, buscando sempre a direção divina para atravessar os grandes desafios. Eu sou Jonathan Cadiz e hoje eu quero estudar com você a lição da Escola Bíblica Dominical. Pois é, galera, estamos no terceiro trimestre de 2024 da revista da CPAD da classe dos adultos, que tem por tema o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Estamos chegando no final de mais um trimestre. Estamos chegando na lição de número 10, essa lição que será ministrada no dia 8 de setembro de 2024, Dia Nacional de Missões, né? A própria escola dominical é resultado, né, de missões, e estamos falando de Esther, que sem dúvida nenhuma foi uma enviada, uma judia que viveu em terra estranha e através dela aquele povo estranho conhecia o agir e o poder de Deus. E isso também é missões, com certeza. Esther teve uma missão muito importante, não só ela, mas claro também Mardoqueu. Na lição passada, nós vimos a conspiração de Amã contra os judeus. Vimos o odioso plano de Amã, a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther, e também o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Então, depois da resistência de Mardoqueu, a conspiração de Amã contra os judeus, vamos ver o plano de livramento e o papel de Esther. Esse é o título dessa lição. Vai na descrição, porque tem link com dinâmica e subsídio para sua aula, e junto vamos sendo edificados pela palavra de Deus. Para você que já é inscrito no nosso canal, fica aqui meu muito obrigado, meus agradecimentos por você estar sempre com a gente. Deixa o seu nome, a cidade de onde você nos assiste. Comente sobre a escola dominical na sua igreja. Que tal você colocar aqui algumas recomendações, algumas ideias de vídeos, né? Ou para melhorar a nossa aula? O que você acha que a nossa aula pode melhorar? O que você acha que está faltando? Ou se quiser deixar também um elogio, críticas e elogios são construtivos. Para você que não é inscrito e clicou aqui hoje, seja muito bem-vindo, tá bom? Se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações para você receber todo o conteúdo que a gente colocar. Deixa o seu like também, que é muito importante. Compartilhe esse vídeo com alguém, comente. Seu comentário também é muito importante. Quando você faz tudo isso, você ajuda bastante esse canal, porque o YouTube ele vai abrir uma maior possibilidade de visualizações para a gente. Então você nos ajuda e nós retribuímos colocando conteúdos para edificar sua vida espiritual. Para você que também já é inscrito, também deixa o seu like, compartilha, joga esse vídeo no grupo da sua igreja, comenta, é muito importante, tá bom? Bom, Deus concedeu um grande livramento ao povo judeu diante das artimanhas de Amã. Esta lição apresenta todo o processo de preparação para o grande livramento, desde o plano de Mardoqueu e convencimento de Esther, bem como o seu preparo para se colocar diante do rei para rogar o livramento do povo. Essa lição mostra como Deus atuou por meio desses personagens para providenciar o socorro do seu povo. Assim, o plano de Amã não prosperaria diante da providência divina. Essa lição tem por objetivo relatar o plano de Mardoqueu e o temor de Esther, considerar o processo de convencimento de Esther por Mardoqueu e demonstrar o plano de Esther diante do rei Assuero. Para isso nós temos como texto áureo o livro de Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. A verdade prática nos diz que é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Vamos acompanhar a leitura bíblica em classe, que está no livro de Esther, capítulo 4, versículo 5 ao 17, e também no capítulo 5, versículo 1 ao 3 e versículo 7 ao 8. Esther, capítulo 4.
Então Ester chamou a Atá, um dos camareiros do rei, que este tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu, para saber que era aquilo e por quê. E saindo Atá a Mardoqueu à praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã dissera que daria aos tesouros do rei pelos judeus, para destruí-los. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Susã para os destruir, para que a mostrasse a Ester e a fizesse saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Atá e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então falou Ester a Atá, mandando-o dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não tenho sido chamada para ir ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Ester: não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Ester lhe ordenou. Ester capítulo 5. Sucedeu, pois, que ao 3º dia, Ester se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Ester o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Ester: se parecer bem ao rei, venha o rei hoje com Amã ao banquete que lhe tenho preparado. Então disse o rei: fazei apressar a Amã para que se atenda ao desejo de Ester. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Ester tinha preparado, disse o rei a Ester no banquete do vinho: qual é a tua petição, e ser-te-á concedida? E qual é o teu desejo, e se fará, ainda até metade do reino? Então respondeu Ester e disse: minha petição e desejo é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme a palavra do rei. Então hoje terminaremos o capítulo 4 e iniciaremos o capítulo 5 do livro de Ester. Vamos ver toda a estrutura da lição no nosso mapa mental, como essa lição está organizada. A palavra-chave dessa lição é livramento. E a definição da palavra livramento, na verdade, na Bíblia, ela tem 3 sentidos. O sentido natural de livrar de alguma situação, também no sentido jurídico e também na forma espiritual. Esta palavra livramento, ou salvação, que são sinônimos, está sempre relacionado com a ideia de salvar, livrar, conceder vitória ou ajudar. Está relacionado com o cuidado de Deus providenciando salvação. Então, essa lição, no seu primeiro tópico, relata o perigoso plano e o temor de Ester, e o subtópico 1 mostra lamento, choro e compadecimento, subtópico 2, um obstáculo real, subtópico 3, autoritarismo e morte. Em segundo lugar, considerar que Mardoqueu convence Ester, e nisso temos a confiança na providência divina. Em segundo lugar, primeiro Deus, depois o homem. Em terceiro lugar, confiar em Deus não é tentá-lo. E o terceiro tópico, ele vai demonstrar o plano de Ester. O plano, Ester entra à presença do rei e propõe um banquete. E nós vemos prudência, preparação e ação. Em segundo lugar, estendendo o cedro. E em terceiro lugar, em sintonia com Deus. O primeiro tópico nos mostra o perigoso plano e o temor de Ester. O primeiro subtópico tem lamento, choro e compadecimento. Subtópico 2, um obstáculo real. Subtópico 3, autoritarismo e morte. O primeiro subtópico, lamento, choro e compadecimento,
Mardoqueu não escondeu seu abatimento. O quadro trágico produziu nele um profundo lamento. Do palácio, Esté soube da crítica situação do primo e compadeceu-se, mas não sabia os motivos. Sua atitude foi enviar roupas para avertir Mardoqueu, que as recusou. Esté precisava saber o que estava acontecendo de tão grave. Então enviou Ataque, um dos eunucos, para perguntar a Mardoqueu por que agia daquele jeito, em Esté 4, do 1 ao 5. Mardoqueu não estava apenas querendo chamar a atenção de Esté. Seus sentimentos eram sinceros, assim como de todos os judeus da província, diante da ordem de matança emitida pelo rei. Mas também era preciso que a rainha soubesse de tudo que se passava. Compartilhar nossos sentimentos com as pessoas certas é necessário e nos faz bem. Romanos 12, versículo 15, Paulo nos instrui a se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Em um momento de profunda agonia, Jesus abriu o coração e rogou aos seus discípulos que não deixassem só no Getsêmani, em Mateus 26, do 36 ao 38. Jesus leva eles com ele e pede que eles o ajude em oração. Comente também sobre a aula da escola dominical na sua igreja. É você que dá aula? Comente se você é professor, se você é aluno. Como foi sua lição passada? Como tem sido esse trimestre para você? Deixa seus comentários aí, tá bom? Então, aqui nós temos a descrição do problema. Temos um edito, e Mardoqueu, ele está entristecido. Esté sabe da tristeza de Mardoqueu, mas não sabe o motivo. Então, ela manda averiguar. Os judeus estão marcados para morrer. No capítulo 3, versículo 7, já tem uma data instituída. No dia 13 do 12º mês do mês de Adar. O mês de Adar, no calendário judaico, corresponde entre fevereiro e março do calendário gregoriano. Adar, em hebraico, significa força. Adar era o mês da boa sorte para o judeu, que não estava parecendo tão boa assim. Então nós vimos na lição anterior que esse edito, em nome do rei, feito por Amã, ordenava a morte de todos os judeus e por isso trouxe tristeza, lamento, choro. No capítulo 4, versículo 3, em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e cinzas. Perceba que o jejum ele começa antes mesmo de Esté pedir, mas era um jejum de lamentação. Era uma difícil situação. O decreto selado com o anel do rei não poderia ser revogado. Então Mardoqueu ele entra em uma tristeza tão profunda que no capítulo 4, versículo 1, diz que ele clamava com um clamor amargo. É a única referência na Bíblia que você vê essa citação de um clamor amargo. Então, existe um lamento, um choro e um compadecimento por causa do edito. O lamento e o choro ele vem da parte dos judeus, e o que chama a atenção é Mardoqueu, que ele está na praça, em luto, ele raspa a cabeça, ele se veste com um pano de saco, se cobre de cinzas e sai lamentando pela rua. Então, isso vai chamar a atenção de Esté. Esté vai mandar roupas novas para ele, mas ele não vai querer usar as roupas novas. O que ele quer é que Esté entenda o que está acontecendo e que ela tome providência. De dentro do palácio, Esté sabia que havia uma tristeza, um alvoroço, mas nós entendemos no texto que ela ainda não sabia o que realmente tinha acontecido. O subtópico 2 fala de um obstáculo real. Por intermédio de Ataque, Mardoqueu deixou Esté informada de todo o ardiloso plano de Amã, enviando-lhe inclusive uma cópia do decreto de Assuero. Ele pediu que ela fosse ao rei e suplicasse pelos judeus, mas havia um grande obstáculo. Esté respondeu a Mardoqueu, lembrando-lhe da lei que não permitia que qualquer pessoa, homem ou mulher, fosse ao interior do palácio sem ser chamada pelo rei. A sentença era a morte, salvo se o rei estendesse o cetro de ouro. Acredita-se que essa rigorosa norma existia porque os reis temiam ser vítima de conspirações, como ocorreu com muitos deles ao longo da história, mortos no trono. No próprio Império Romano, quantos imperadores foram mortos vítima de conspirações internas, mortos no trono? Por exemplo, César foi morto pelo Senado. Então, acredita-se que era por isso que existia essa lei. Então, enquanto Mardoqueu está em pranto, Esté, ela manda roupas,
nova para ele se recusa. Então Esté manda um servo saber por que seu primo ou pai de criação se encontra naquela situação. Então um eunuco chamado Ataque, que foi um personagem que só aparece aqui, mas muito importante. Ele foi 2 vezes falar com Mardoqueu. Na primeira vez ele foi levar roupas novas, Mardoqueu recusou. Ele voltou, trouxe o recado para Esté. Esté então manda ele de novo para saber o que está acontecendo. No capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz que quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, Mardoqueu rasgou suas vestes, vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com um amargo clamor. Esse ritual era feito em casos de grandes percas, desastres, em situações extremamente tristes. Nós vemos, por exemplo, em Isaías, no capítulo 22, versículo 12, e o Senhor dos exércitos vos convidará naquele dia ao choro e ao pranto, e o rapar da cabeça, e ao cingidouro do cilício, ou do pano de saco. Jó, no capítulo 1, no versículo 20, quando Jó tem a notícia que os seus filhos morreram, Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra. No capítulo 2 de Jó, versículo 12, diz que levantando-se de longe os olhos e não reconhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um o seu manto, sobre a cabeça lançaram pó ao ar. Então era uma situação de luto, de choro, de tristeza. Esté manda consolar Mardoqueu, mas ele não aceita o consolo de Esté. Então o eunuco ele traz essas notícias para Esté. Mardoqueu ele quer que Esté use os seus recursos de rainha para tentar contornar a situação. O problema é que havia uma lei que proibia qualquer pessoa de chegar à presença do rei sem ser convidado. Isso incluía até a rainha. Então é um obstáculo. E por isso que o título é um obstáculo real. Não é um obstáculo real de realidade, mas é um obstáculo real de realeza. Porque a própria lei do rei era um obstáculo para Esté. Esté, ela morreria se ela chegasse na presença do rei sem ser convidada. Caso o rei não estendesse o cetro, ela estaria sentenciada à morte. E fontes históricas afirmam, como o comentarista diz, que para se proteger de alguma trama, algum conluio, como vimos, por exemplo, no capítulo 2, que 2 servos tentaram planejar algo contra Assuero, isso era muito comum. Quantos reis, imperadores que foram assassinados por tramas internas, por pessoas próximas, por servos, por oficiais. Então, para se proteger, ninguém deveria chegar à presença do rei sem ser convidado. Por isso também que existia, por exemplo, copeiros. Neemias, por exemplo, que era um copeiro. Lá em Gênesis vemos o copeiro de Faraó, que foi preso junto com José. O copeiro era uma profissão de uma pessoa que era responsável por provar toda a bebida do rei, examinar e provar, para se caso houvesse algum veneno, quem morrer era o copeiro e não o rei. Então todas essas leis eram para proteger o próprio rei. E a pena para quem chegasse lá, caso o rei não estendesse o cetro era aquela vara de ouro, na maioria das vezes de ouro, que ficava na mão do rei. Então se ele não estendesse esse cetro para Esté, a pena era a morte. Então Esté precisava colocar a vida em risco. É um obstáculo a ser vencido. E o subtópico 3 mostra justamente o autoritarismo e morte. O que Assuero temia lhe sobreveio. Ele foi assassinado por um dos oficiais do palácio em 465 a.C., 8 anos depois dos episódios narrados no livro de Esté. 2 de seus guardas, aliás, já haviam tramado sua morte anos antes. Decisões autoritárias produzem muitos inimigos. É muito comum ditadores terem mortes trágicas, por vezes nas mãos de seus ex-súditos, como aconteceu na história recente com o ditador líbio Muammar Gaddafi, de 1942 a 2011. A mansidão nos livra de muitos infortúnios. Provérbios, capítulo 15, versículo 1, diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E quando atacados, Deus é a nossa defesa. Em Número 12, 3 e 10, Miriam e Arão questionam, se levantam contra a liderança de Moisés, e diz a Bíblia que Moisés era o homem mais manso da terra. E quem defendeu Moisés não foi ele, mas foi Deus. Miriam ficou leprosa, e você sabe dessa história. O Êxodo 23,
versículo 22, Deus diz que se diligentemente o povo ouvisse a voz dele e fizer o que ele dissesse, então serei inimigo dos teus inimigos. E o Salmo 5, versículo 11, alegre-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defende. Em ti se glorie os que amam o teu nome. Então, quando nós agimos com mansidão, Deus nos defende. A sentença, como eu disse, para quem chegasse à presença do rei sem ser chamado, era dada no momento. Não iria passar por nenhum julgamento. E a pessoa, mesmo que fosse a rainha, era morta na hora. Por isso, então, o autoritarismo e morte. Porque o autoritarismo previa que se alguém chegasse, seria morta na hora. Então, autoritarismo e morte. Então, é por isso que, no princípio, Esté teme. Ela diz a Mardoqueu, não tem como chegar na presença do rei tão rápido como você quer. E Mardoqueu diz para ela que nem ela escaparia, não tinha para onde correr. Ou ela encarava esse autoritarismo e colocaria a sua vida em risco, ou, da mesma forma, a vida dela estava em risco. Então esse autoritarismo de Assuero, de matar quem chegasse à presença dele, não foi o suficiente. Como nós vimos, 2 guardas tramaram a morte de Assuero. E 8 anos depois, Assuero foi morto por um oficial do palácio. Então, o autoritarismo, ele produz inimigos, mas a mansidão nos livra de inimizades. E o comentarista, ele cita o caso do ditador líbio, Muammar Gaddafi. Ele foi capturado em 2011 por forças opositoras de próprias pessoas que eram súditas dele e se revoltaram contra ele e mataram, ele, e seu corpo foi exibido como troféu. E ele era um comandante de um governo marcado pela brutalidade, pela violação dos direitos humanos e pela associação ao terrorismo global. Então todo o autoritarismo, isso vale para nossas lideranças. Líder, não seja ditador. O líder, ele não manda, o líder, ele convence, o líder, ele faz, não seja autoritário. Isso vale para pastor, isso vale para qualquer tipo de liderança. Todo o autoritarismo, ele vai gerar inimizades, isso é perigoso. Então, gente, não era simples ir ao palácio e interceder ao rei pelo povo judeu. Esté tinha um obstáculo real e que envolvia autoritarismo e morte. O tópico 2 mostra que Mardoqueu convence Esté. Subtópico 1, confiando na providência divina. Subtópico 2, primeiro Deus, depois o homem. Subtópico 3, confiar em Deus não é tentá-lo. Confiando na providência divina. Esté apresentou a Mardoqueu sua impossibilidade de dirigir-se ao rei. Nos últimos 30 dias, ela não havia sido chamada por Assuero. Mardoqueu não se contentou com a resposta de Esté. Pediu que dissessem a ela que não confiassem em sua posição por estar no palácio, pois a ordem real era o extermínio de todos os judeus, sem exceção, no versículo 13. Se Esté não dispusesse a interceder junto ao rei, Mardoqueu confiava que a providência divina se manifestaria de outra forma. A expressão socorro e livramento da outra parte virá revela que Mardoqueu confiava em Deus acima de tudo. Versículo 14. Quando supervalorizamos pessoas, por mais importantes que sejam, nos esquecemos de que o nosso socorro vem de Deus e fazemos delas nossos ídolos. O Salmo 121, verso 1 e 2, muito conhecido: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus abomina todo tipo de idolatria, conforme Jeremias 17, versículo 5. Então, ao dirigir-se ao rei, Esté arriscou sua vida. Seu ato de coragem nos fornece um modelo a seguir em relação a abordar uma tarefa difícil ou perigosa. Como Esté, podemos, primeiro, calcular o custo. Esté percebeu que sua vida estava em risco. Em segundo, definir prioridades. Ela acreditava que a segurança da raça judaica era mais importante do que sua vida, individualmente. Terceiro, nos preparar. Ela reuniu apoio e jejuou. E quarto, determinar um curso de ação e seguir em frente com coragem. Ela não permitiu que a hesitação tomasse conta do seu pensamento e enfraquecesse seu compromisso com aquilo que tinham que fazer. Você tem que enfrentar um público hostil, confrontar um amigo sobre um assunto delicado, ou falar com a sua família sobre mudanças que precisam ser feitas.
Ao invés de temer situações difíceis ou adiá-las, haja com confiança, seguindo o exemplo inspirador de Esther. Embora Esther fosse rainha e compartilhasse uma parcela do poder e da riqueza real, ainda precisava da proteção, da sabedoria, da proteção e da sabedoria de Deus. Ninguém está seguro em suas próprias forças, em nenhum sistema político. É tolice acreditar que riquezas ou posições podem nos tornar imunes ao perigo. O livramento e a segurança vêm somente de Deus. Então, no princípio, Esther teme. Ela apresenta os obstáculos. Mardoqueu, então, não vai na força do argumento. Ele diz para ela que se ela se calasse, socorro e livramento de outra parte viria. Ou seja, ele crê na providência divina. E esse texto é um texto que mostra Deus sendo citado, mesmo que indiretamente, no capítulo 4, versículo 14. Primeiro, Mardoqueu diz para ela no versículo 13, não pensa que você vai se livrar porque você é rainha, que você também vai morrer. E no versículo 14, ele diz, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. Ele está mostrando para ela que ele crê na providência divina, quer ela haja ou não. E que ela também vai morrer. E ele continua dizendo, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste ao reino. Então Mardoqueu, ele enxerga Deus no fato de Esther ter chegado ao trono. Ele enxerga que ela só foi rainha para aquele momento. E é isso que ele está mostrando ela para convencer ela. Então Mardoqueu mostra para Esther que se ela tivesse medo de morrer indo à presença do rei, ela morreria do mesmo jeito. E Deus enviaria socorro para os judeus. E Mardoqueu mostra que foi para isso que Deus colocou ela no trono. É interessante que Esther, ela não vai para o trono por causa dela mesma. Ela vai para o trono com um propósito maior de salvar uma nação. Assim como José não foi governador por causa dele mesmo. Deus nos chama para a sua obra para que algo maior seja desenvolvido. Deus, ele não tem um chamado na sua vida para te colocar em um lugar de destaque por causa de você. Os propósitos de Deus vão além de nós. Os propósitos de Deus alcançam pessoas. Se você está numa posição de destaque, você está para servir. Você está para que os propósitos de Deus sejam cumpridos através da sua vida. Você está para que pessoas sejam alcançadas. Esther foi para o trono porque Deus tinha um propósito muito maior. Esther não estava ali por causa dela, mas ela estava ali por causa de toda uma nação. E ela precisa entender isso, e Mardoqueu, então, convence ela a confiar na providência divina. E o subtópico 2 mostra primeiro Deus, depois o homem. Esther convenceu-se de que precisaria agir. Antes de tudo, porém, era preciso clamar a Deus para que a dirigisse e lhe desse graça diante do rei. Em sua resposta a Mardoqueu, pediu que ajuntasse todos os judeus de Suzã e jejuasse com ela durante 3 dias. Ela faria o mesmo junto com as moças que assistiam no palácio, versículo 16. Equilíbrio e prudência espiritual nos fazem entender o tempo e o lugar de Deus e o nosso no cotidiano da vida. Antes de Esther procurar o rei, os judeus deveriam buscar a Deus. Uma triste característica de nossos dias são o secularismo e o materialismo. Jesus diz em Lucas 18, no versículo 8, uma pergunta, na verdade, que Jesus faz, quando vier o Filho do Homem achará fé na terra? Inspirados no ateísmo, rejeitam e negam as realidades espirituais e veem o homem como senhor de sua existência e de seu destino, como a medida de todas as coisas. A autoconfiança e soberba humana são de origem maligna. Tiago capítulo 4, do 13 ao 16. Tiago diz que não devemos planejar nada confiando no nosso ego, porque não sabemos o dia de amanhã. E a vida é um vapor que aparece por um pouco. Certo, ao invés de dizer vamos fazer isso, vamos amanhã, é dizer se o Senhor quiser. E se vivermos, faremos isso tudo. E aí ele termina dizendo que as presunções e toda a glória humana é de origem maligna. Então, embora Esther fosse a rainha e compartilhasse de algum dos poderes do rei e de suas riquezas, ela ainda precisava da proteção de Deus e de sabedoria. Ninguém está seguro em suas próprias forças. É tolice achar que qualquer posição, é tolice achar que estamos seguros por causa da força do homem. Então, após ter expedido o decreto para matar os judeus, Mardoqueu e Esther poderiam ter se desesperado, decidindo salvar apenas a si próprios, ou ter somente aguardado uma intervenção de Deus. Ao contrário, eles viram que Deus os havia colocado em suas posições com um propósito para que eles aproveitassem o momento certo e agissem. Quando estiver ao nosso alcance, salvar as pessoas, precisamos fazê-lo. Em uma situação onde a vida é ameaçada, não se acovarde. Não espere que Deus faça todas as coisas.
Ao invés disso, peça direção a Deus e haja. Deus pode ter te colocado na posição em que você se encontra apenas, como diz Mardoqueu, para um tempo como este. Então, ao pedir que os judeus jejuassem, Esté estava pedindo que o seu povo orassem buscando a ajuda de Deus para a sua perigosa missão. No Antigo Testamento, a oração sempre é acompanhada, com jejum. E uma das importantes funções de uma comunidade de crente é o apoio mútuo em momentos difíceis. Quando você estiver enfrentando lutas, conflitos, dirija-se aos outros crentes em busca de apoio. Compartilhe suas provações e seja fortalecido através do vínculo que une a eles. Peça-lhes para orarem por você. E quando os outros crentes precisarem de seu apoio, ajude-os também de bom grado. Afinal, nós somos o mesmo corpo. Então Esté, ela vai pedir apoio para o seu povo, para buscar a Deus, para orar. E isso é interessante porque antes de ir ao rei, Esté chega à presença de Deus. A primeira estratégia de Esté é buscar a ajuda de Deus. E quando nós vemos isso, nós entendemos que o protagonista da história não é Mardoqueu, não é Esté, é Deus. E entendendo isso, primeiro Esté manda orarem e jejuarem por ela, e a própria entra em um jejum com as suas servas. Eu lembro de Neemias, por exemplo, que antes de chegar à presença de Artaxerxes, para pedir pelo seu povo, Neemias primeiro vai buscar a presença de Deus. E ele diz que ele orou ao Deus dos céus, ele jejuou, ele orou. Então temos que colocar Deus no centro de tudo. A autoconfiança, a soberba nos leva à queda. O próprio exemplo na história de Esté é Amã, que é soberba e autoconfiante, vai cair, como nós vamos ver nas lições a seguir. Então, antes do homem, precisamos recorrer a Deus. Só que o subtópico 3 nos mostra que confiar em Deus não é tentá-lo. Eu gostei desse subtópico. Esté confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo. Em Mateus 4, do 5 ao 7, Satanás está tentando Jesus e manda Jesus pular do alto do templo, que está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito. E a resposta de Jesus também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Através do jejum, os judeus pediram a intervenção divina para que o rei aceitasse a presença de Esté e ela alcançasse o que pretendia. Todavia, isso poderia não acontecer. Por isso, mesmo confiando, Esté estava disposta a morrer. Ela diz no versículo 16: perecendo, pereço. Décadas antes, na Babilônia, 3 outros judeus haviam demonstrado a mesma fé e disposição, em Daniel 3, 16, 18. Em nossos dias, são difundidas crenças errôneas que acreditam ser possível mandar em Deus e pô-lo na parede. A soberania divina não pode ser desafiada por ninguém. Jó capítulo 2, versículo 9 e 10, quando a mulher de Jó manda ele amaldiçoar Deus e morrer, ele diz: tu fala como uma louca. Aceitamos o bem de Deus e não o mal? Então, Jó não pecou com seus lábios, porque a soberania de Deus não pode ser questionada ou desafiada por ninguém. E eu gostei porque mostra que mesmo confiando em Deus, Esté vê a possibilidade de morrer quando ela diz perecendo pereço. Isso não é falta de fé. Temos que ter fé sem perder a lógica. Temos que crer sabendo que Deus pode não fazer. Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer, sem dar satisfação para ninguém. Deus não vai fazer o que eu quero, Deus vai cumprir os propósitos dele. O que eu quero, às vezes, não é o que Deus quer. Paulo orou 3 vezes pelo espinho na carne e Deus mandou ele parar de orar. A minha graça te basta. Jesus é o Deus encarnado. Jesus, ele orou no Getsemane 3 vezes. E a oração de Jesus era: se possível. Não era eu não aceito. Não é o decreto. Não, se possível. Passe de mim esse cálice. Se não, seja feita a tua vontade. E mesmo com tudo isso, Jesus ora 3 vezes e o Pai não responde. Então, às vezes, Deus simplesmente não vai responder. Deus não vai fazer. Então a gente tem que ter cuidado com esse negócio, de frases, por exemplo, como eu determino, como eu não aceito. É como se quiséssemos colocar Deus na parede, e isso é impossível. É como se Deus trabalhasse para mim. Deus é soberano, Deus faz o que Ele quer. Confiar em Deus não é tentar a Deus. Eu escuto crente dizendo: eu passo no meio de tiroteio porque Deus está comigo. Meu irmão, não tentarás o Senhor teu Deus. Se você pode evitar passar por tal lugar, está perigoso, violento, está dando tiro, por que você vai passar naquele lugar? Você acha que por acaso uma bala não pode te atravessar porque você crê em Deus? Eu vi, por exemplo, um caso de uma irmã que andava com dinheiro no bolso. Isso antigamente, não tinha Pix, não tinha essas coisas. Hoje ficou bem mais fácil. Hoje você quase não carrega dinheiro. Mas ela dizia que ela não ia ser assaltada porque aquele dinheiro era do dízimo. Aquele dinheiro era sagrado. Adivinha o que aconteceu? Ela foi assaltada. Então, meus irmãos,
Confiar em Deus não significa que pode não acontecer aquilo que nós estamos pedindo. Confiar em Deus não é tentá-lo. Não temos que colocar Deus na parede, não temos que questionar a soberania de Deus. Amém? Então, dentro desse contexto do tópico 2, nós vemos que antes de se dirigir ao rei, Esté conclamou um jejum pela causa. E Flávio Joséfo diz, no livro História dos Hebreus, ainda no livro 11º, capítulo 5, que é onde ele vai relatar a história de Esté, na página 523, Mardoqueu executou a ordem e durante o jejum rogou a Deus que não permitisse a destruição do seu povo, mas o ajudasse naquela ocasião, tal como fizera tantas outras vezes, que lhes perdoasse os pecados e que os livrasse de tão grande perigo, pois nele não se havia cometido por culpa própria. Disse ainda, vós sabeis, meu Deus, que a cólera de Amã, que jurou a nossa ruína, provém de eu não ter querido violar as vossas santas leis, prostando-me diante dele para lhe prestar uma homenagem que somente a vós é devida. Essa fervorosa oração foi acompanhada por todo o povo, que pedia a Deus com não menor ardor que os ajudassem naquela grave contingência. A rainha, por seu lado, em vestes de luto, passou 3 dias prostrada por terra, sem comer nem beber e sem cuidar de sua pessoa. Ela pedia a Deus sem cessar que tivesse compaixão dela, pondo-lhe na boca o que devia dizer ao rei, e tornando-a mais agradável aos seus olhos do que nunca, a fim de que, em tal perigo, pudesse não somente atrair sua clemência sobre ela e sobre os de sua nação, mas fazer ele voltar a sua cólera contra os inimigos, de modo que caíssem na mesma desgraça em que os queriam precipitar. Então, mais uma vez fica a dica, o livro História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, nos traz muita informação extra-bíblica, é muito bom você usar. Comenta pra gente, você tem o livro História dos Hebreus? Comenta aí, deixe seus comentários, quais são as ferramentas que você está usando nesse trimestre para falar de Esté. Então, vamos ver o tópico 3, que fala o plano. Esté entra à presença do rei e propõe um banquete. Subtópico 1, prudência, preparação e ação. Subtópico 2, estendendo o cetro. Subtópico 3, em sintonia com Deus. Vamos ver então prudência, preparação e ação. Ao decidir entrar na presença de Assuero, Esté estava sujeita a qualquer reação dele quando a visse. Vida ou morte. Era um grande desafio. Por isso, Esté se preparou espiritual, emocional e fisicamente. Depois de 3 dias de jejum, pôs sua veste real e foi ao pátio interior da casa do rei, diante do salão onde ficava o trono. Capítulo 5, versículo 1. Sua conduta nos ensina como devemos ser precavidos para tomar atitudes importantes que podem impactar o nosso futuro. Provérbio 19, 2. Assim também, ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. Mulheres sábias, como Esté e Abigail, conseguem resolver grandes problemas e evitar muitas tragédias. É o caso de Abigail em 1 Samuel 25, 18 ao 35. Por outro lado, imprudências e precipitações podem levar a prejuízos irreparáveis. A Bíblia de aplicação pessoal nos traz uma aplicação muito boa. Salve a sua pele e seja sempre o primeiro. São lemas mundiais que refletem nossa egoísta perspectiva de vida. A atitude de Esté contrasta muito com essa visão. Ela sabia o que precisava fazer e que isso poderia custar sua própria vida. Contudo, ela disse, e perecendo pereço, devemos ter o mesmo compromisso de fazer o que é certo a despeito das possíveis consequências. Você procura salvar a si mesmo, permanecendo em silêncio, em vez de defender o que é certo? Deus estava no controle, mas mesmo assim Mardoqueu e Esté tiveram que agir. Deus escolhe trabalhar através daqueles que agem de forma determinada em seu favor. Devemos orar como se todas as coisas dependessem de Deus e agirmos como se tudo dependesse de nós. Devemos evitar 2 extremos, nada a fazer e achar que devemos fazer tudo. Muito boa aplicação, né? Esté, ela tem a prudência de não entrar direto na presença do rei, ela planeja, ela pensa, ela é estratégica. Nós entramos no capítulo 5, e mostra prudência, preparação e ação. Esté
ela tem a prudência, ela não entra direto na presença do rei, ela planeja, ela pensa, ela é estratégica, ela se prepara para entrar na presença do rei. Então há uma preparação, não só na presença do rei, mas ela se prepara para pedir o favor de Deus, né? Ela jejua e ela se prepara para entrar na presença do rei vestindo suas vestes reais e antes disso buscando o socorro de Deus, né? E esperando. E ela também age, né? Então ela tem prudência, ela tem preparação e ela tem ação. E os três em conjunto vão fazer Deus agir em favor de Esté e Mardoqueu. E Mardoqueu também, ele não ficou só chorando, se lamentando, mas ele agiu. Não adianta somente clamar sem agir. E agir sem orar também será um desastre. Então, todo esse conjunto de prudência, preparação e ação vão fazer com que Deus dê a direção para Mardoqueu e para Esté. O subtópico 2 mostra estendendo o cetro. Estando em seu trono, Assuero viu Esté e estendeu para ela seu cetro de ouro. Versículo 2. Já estamos no capítulo 5. Deve ter sido um grande alívio para a corajosa judia. Ela se aproximou e tocou a ponta do cetro, cumprindo o protocolo legal. Como era incomum alguém se apresentar diante do rei sem ter sido chamado, Assuero logo perguntou o que estava acontecendo. Que é o que tens, rainha Esté? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino te dará. Versículo 3. A disposição da vontade do rei foi manifesta com o uso de uma frase que era comum nessas ocasiões, mas que, segundo os estudiosos, não interpretava de forma literal. Herodes usou a mesma expressão lá em Marcos 6, 21 e 23, quando a filha de Herodias dança e ele oferece até metade do reino para ela, ele manda ela pedir o que ela quisesse. Essa frase, né, te daria até metade do reino, não era literal, mas era o rei dizendo que estava disposto a atender o pedido que ela tivesse, porque ela entrou na presença do rei sem ser chamada, é alguma coisa importante, né? Então, se o rei estendesse o cetro, Esté estava livre da morte. Depois de ter se preparado, ela age, né, entrando na presença do rei. E no versículo 2 diz que ela alcançou graça aos seus olhos. Então, Deus agiu em favor de Esté. E não somente o rei estende o cetro, mas ele mostra disposição em ajudá-la. Então o primeiro obstáculo foi vencido. O rei poupou a vida de Esté, mas ela continua tendo prudência. Ela continua sendo estratégica. Ela não sai falando do edito, nem pede o favor do rei ainda. Então a primeira estratégia de Esté é a principal, ela buscou a Deus. A segunda estratégia, ela entra na presença do rei, o rei estende o cetro, ela toca na ponta do cetro, que era o ritual comum, né? Fazendo isso, ela estava livre da morte e ela então vai propor um banquete. É a segunda estratégia de Esté. Ela não sai se precipitando. Fica uma aplicação para a nossa vida. Saiba esperar. Não haja precipitadamente. Saiba a hora de falar. Saiba a hora de agir. Não se precipite. E detalhe é que ela dá o primeiro banquete, mas ela ainda não fala nada. Ela dá o segundo banquete, e estamos falando de alguém que está marcada para morrer. Há um plano que já foi decretado, mas ela sabe esperar. Ela tem estratégia, ela tem paciência, ela tem prudência. Então vamos ver aí na tela o papel de Esté como mulher corajosa, no versículo 16, que se propõe a arriscar sua vida. No capítulo 7, no versículo 6, que é a conclusão, né, desse plano, ela vai denunciar Amã, como nós vamos ver mais para frente. O papel de Esté como rainha, no versículo 1, ela veste as vestes reais, né? Ela vai para o pátio interior e entra no aposento do rei, né? Então, ela sabe se comportar como rainha, ela não perde a ética de rainha, né? E como rainha pertencente ao povo judeu. No versículo 3 do capítulo 7, ela vai confessar ao rei que é judia e vai pedir o favor do rei para o povo judeu. Então, vamos ver o subtópico 3, em sintonia com Deus. As circunstâncias narradas no livro de Esté nos permite dizer que ela, em seu coração, estava em plena sintonia com Deus. Mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-la, Esté agiu com cautela, apenas o convidou para um banquete, junto com Amã. Na ocasião, o rei renovou sua disposição em atender a qualquer pedido de Esté. Era a segunda oportunidade, mas ainda não era o momento adequado. Esté convida Assuero e Amã para outro banquete, no dia seguinte, quando faria seu pedido. Uma noite decisiva mudaria o curso da história. Os desígnios de Deus são perfeitos. A providência divina
estava guiando Esther em todos os detalhes. Então, estar em jejum e oração é estar em sintonia com Deus. Esther entendia o momento que Deus queria que ela se posicionasse. Ela entende que ainda não é hora de falar. Então, o controle emocional de Esther vem da sua sintonia com Deus. E por que controle emocional? Porque ela consegue convidar Amã, o homem que expediu o edito para matá-la junto com todo o seu povo. E ela convida ele para um banquete, ela consegue estar na permanência dele, agir normal e convida para um segundo banquete. Então, ela tem duas chances para falar com o rei. Porque quando ela chega à presença do rei, o rei se mostra favorável em atendê-la, mas ela ainda não fala. No primeiro banquete, surge uma nova oportunidade, o rei se mostra favorável novamente, mas ela permanece quieta. Então, Deus estava guiando Esther. Esther estava sobre a direção de Deus, porque ela estava em sintonia com Deus. Antes de conversar, como nós vimos no começo da lição, com o rei, ela conversa com Deus, ela pede direção a Deus, ela está sendo guiada por Deus. Precisamos então estar em sintonia com Deus para agirmos segundo a vontade de Deus. Vamos ver a diferença do plano de Amã e do plano de Esther. Na lição passada, nós vimos o plano de Amã, e hoje nós estamos vendo o plano de Esther. O plano de Amã era acusar de desobediência civil, começa com uma mentira, no versículo 8, capítulo 3, versículo 8. O plano de Esther começa com jejum. A rainha Esther convoca um jejum. Enquanto um começa com mentira, o outro começa com jejum. O plano de Amã era pagar pela destruição dos judeus, capítulo 3, versículo 9. O plano da rainha Esther era apresentar-se ao rei Assuero, capítulo 5, versículo 1. O plano de Amã era expedir um edito imperial para aniquilar os judeus, no capítulo 3, versículo 10. A rainha Esther oferece um banquete ao rei Assuero, capítulo 5, do 4 ao 8. O plano de Amã era exterminar os judeus e explorar os bens dos judeus para o império, capítulo 3, versículo 13, termina com destruição. O plano de Esther era denunciar esse plano de Amã. Capítulo 7, versículo 6, ela faz isso. Então, o plano de Amã começa com mentira, o plano de Esther começa com jejum, o plano de Amã termina com destruição, o propósito do plano é destruir toda uma nação, e o plano de Esther termina com salvação, é salvar toda uma nação. Então, aqui fica a aplicação para o cristão. Enquanto o plano de Amã é um plano maléfico, que começa com mentira, o cristão deve sempre se posicionar com verdade. O cristão deve sempre estar em sintonia com Deus, com jejum e oração. Enquanto o plano diabólico de Amã envolve destruição, um cristão deve sempre estar na posição buscando por livramento, por socorro, por salvação. A postura de um cristão é sempre salvar, é levar a salvação ao mundo, é falar do amor de Deus. Então, essa é uma diferença entre esses dois planos. Então, no tópico 3, nós vemos que Esther teve prudência, preparou-se e agiu para se dirigir ao rei. A nossa conclusão mostra que confiar em Deus e depender dele nos faz viver experiências extraordinárias. O agir divino manifesta-se em todas as áreas de nossa vida. O Deus Todo-Poderoso jamais perde o controle. Só Ele a glória. Amém. Deus é fiel e quando nós nos colocamos em sintonia com Deus, nós entendemos o propósito de Deus. Nós nos permitimos ser guiados por Deus para que os propósitos de Deus sejam cumpridos. Se você gostou dessa lição, comente, tá bom? Se você acha que podemos melhorar alguma coisa, também comente, tá bom? Então, diante dos contextos difíceis, devemos nos preparar em Deus, confiar nele e agir confiantemente de acordo com a direção que ele nos dá. O Espírito Santo é o nosso ajudador e está pronto a nos auxiliar. Eu espero ter contribuído com mais essa lição e, querendo Deus, se Jesus não voltar até lá e nos permitir, eu te espero até as próximas lições. Não perca, após esse vídeo, o vídeo também do questionário dessa lição e também a nossa conversa sobre EBD. E também veja os outros vídeos que nós colocamos diariamente aqui no canal para sua edificação espiritual. Fique na paz, Deus abençoe sua vida. Um abraço.